Bom dia, nós vamos agora iniciar, mais uma reunião de trabalho do programa Recuperação e Aprofundamento da área de Ciências da Natureza. Os objetivos dessa reunião é aprofundar e dialogar a respeito do programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza sobre os desdobramentos da formação da sequência de atividade 2 nas escolas. Se aprofundar nos conteúdos e estratégias que serão trabalhados na formação de sequência de atividade 3, do quarto bimestre, e também se apropriar das sugestões de atividades da formação da sequência de atividades 3 do quarto bimestre para os tempos de ATPC nas escolas. O primeiro ponto de hoje, no diálogo sobre desdobramentos da formação passada, é dialogar sobre a proposta que foi passada anteriormente na formação. Então, nós vamos relembrar essa proposta. É importante retomar que o eixo formativo, ou seja, o eixo que interconecta todas as sequências de atividades da área de Ciências da Natureza no quarto bimestre, é a alfabetização midiática. Na formação passada, foi conversado com os professores sobre as leituras críticas da mídia. E ao problematizarmos e trabalharmos com a leitura crítica de mídias neste bimestre, dentro desse eixo formativo da alfabetização midiática, acredita-se que os professores poderão aprimorar suas habilidades e fazer relações entre diferentes contextos e também abrir questionamentos sobre o processo de produção e massificação da mídia frente às questões científicas. Então, a ação de acessar, analisar e avaliar uma mídia antes de planejar o seu uso, de maneira a aumentar e diversificar as possibilidades de aprendizagem e também tomar consciência crítica, tanto para si mesmo como para seus estudantes, sobre os conteúdos científicos que são veiculados, é de extrema importância. Então, o aprimoramento dos planejamentos é importante quando pretende-se utilizar alguma mídia e também para promover práticas de leitura críticas de mídia com os seus estudantes. E como atividade prevista para os desdobramentos, sugere-se o desenvolvimento de práticas de leitura crítica de mídia. Inclusive, aqui como vocês podem ver, nós disponibilizamos este roteiro que está no Drive do Bitly para vocês terem acesso, tá? Isso vai auxiliá-los a desenvolver práticas de leitura crítica de mídias. Agora vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos e estratégias da formação SA3 do quarto bimestre. Aqui nós temos um esquema que ilustra muito bem a dinâmica de como serão as formações. Então, nós temos aqui 3 sequências de atividades previstas para serem aplicadas no quarto bimestre. Em cada uma dessas sequências de atividades, é importante se aprofundar nas categorias do uso de mídias no contexto escolar, categorias estas estabelecidas pela perspectiva da alfabetização midiática. Então, na formação SA1, que é a formação de hoje, é importante se aprofundar na categoria acesso e na recontextualização de mídias, como vocês podem ver aqui. Na formação dedicada a SA2, é importante discutir a leitura crítica de mídias a partir das categorias análise e avaliação. E, por fim, na formação dedicada a SA3, é importante se aprofundar sobre a categoria criação de mídias. Então, a proposta é que, após as 3 formações, seja possível estabelecer um panorama completo sobre a alfabetização midiática e até mesmo promover o desenvolvimento de ações interdisciplinares das escolas, como, por exemplo, projetos para a criação de jornal da escola, ações que combatam a disseminação de fake news científicas. Então, é muito importante seguir esse planejamento, essa sequência de atividades. E como foi mencionado, nós apresentamos aí anteriormente o esquema das formações do quarto bimestre, E aqui, a cada sequência de atividade, nós estamos aí nos aprofundando numa categoria de uso de mídias em contexto escolar. Então, aqui nesse slide, como vocês podem ver, nós temos 4 categorias. A primeira categoria é o acesso, ou seja, acessar fontes de mídias e identificar possibilidades de recontextualização na escola. A segunda categoria é a análise, determinar o autor da mídia, o público-alvo, a intencionalidade das mensagens e dos conteúdos veiculados. A terceira categoria é a avaliação,
julgar o valor da fonte em termos de acurácia, conteúdo científico, credibilidade, adequação, relevância ou usabilidade. E, por fim, a quarta categoria é a criação de mídias impressas, audiovisuais ou digitais. O conceito ele é simples, porque ele trata de criar mídias impressas, audiovisuais ou digitais. Porém, nem sempre o processo de criação de mídias ele é tão simples assim. Criar uma mídia, ela exige planejamento, organização, estudos, pesquisas, conhecimentos específicos e também muita dedicação. Por isso mesmo que a categoria de maior complexidade se comparada com as anteriores. Então, propor a criação de uma mídia e ainda fazê-lo vinculado ao ensino de ciências pode engrandecer práticas pedagógicas e garantir aprendizagens significativas. Como aqui nós temos a leitura desse slide que diz: ao criar uma mídia, os estudantes aprendem por meio da exploração e da ação. Além disso, lhes é permitido liberarem suas criatividades e se expressarem através de suas próprias vozes, ideias e perspectivas, segundo Wilson. Então, é fácil perceber como a criação de mídias ela pode ser apropriada em muitas práticas pedagógicas, de muitos componentes curriculares, e também pode servir para inúmeros fins pedagógicos. Então, por isso mesmo, é importante entender que essa temática ela se casa perfeitamente com uma discussão que há muito vem sido trazida, que é retomar esse contexto de interdisciplinaridade, trabalhando esse eixo formativo para o quarto bimestre. Respondendo à solicitação dos professores para que houvesse informações interdisciplinares, a equipe do Aprender Sempre de Ciências da Natureza elaboraram a formação que vocês acabaram de ver nesse intuito. Então, esse foi o questionamento, que seria muito bom se tivessem informações integradas entre os profissionais aí da área de Ciências da Natureza, para que pudessem interagir melhor os professores na escola e planejar atividades colaborativas. Então, a exemplo do que foi feito no segundo bimestre, foi criada essa pauta interdisciplinar entre ciências e física e entre química e biologia, e foi considerado importante retomar a discussão sobre a possibilidade de compreensão que se tem sobre as práticas colaborativas interdisciplinares. Então, ao longo da pauta da sequência de atividade 3, também vai ser discutido novamente com os professores um pouquinho desse referencial sobre interdisciplinariedade. Retomando então, rapidamente, na interdisciplinariedade, muito embora ainda seja possível identificar os limites entre uma disciplina e outra, como mostra a imagem ao lado, que seriam esses círculos, que seriam as disciplinas, onde seus interesses próprios ficam mantidos, há um esforço aí na busca e na efetivação das metodologias, dos princípios que são comuns às áreas, para que haja uma maior integração entre os resultados obtidos, ou seja, para que essa leitura de um determinado objeto seja menos particularizada e mais ampla. Trazemos também uma reflexão agora para vocês, professores. Como as práticas interdisciplinares que incentivem os estudantes, as estudantes, a criar mídias podem favorecer o ensino e a aprendizagem das ciências da natureza? Rememorando também, aqui como já foi apresentado anteriormente, essa formação vai se focar nos objetivos gerais, que serão que aparecerão em todas as sequências de atividade, e teremos objetivos específicos para cada uma das sequências também. Como objetivos gerais, nós temos aí dialogar sempre que possível com os outros professores, visando aí o desenvolvimento dessas ações que são e ou interdisciplinares, e também potencializar essa reflexão sobre a própria prática de cada docente. O objetivo 1 dessa sequência de atividade 3
vai ser propiciar um ambiente democrático no qual os estudantes possam se expressar, compartilhar ideias e criar mídias de diferentes naturezas, como parte integrante desse processo de aprendizagem das ciências e da construção da cidadania dos estudantes. O objetivo 2 vai ser atuar como incentivador e multiplicador de práticas colaborativas, promovendo aí o protagonismo juvenil, a autonomia e o engajamento dos estudantes frente à desinformação e consequências das fake news aí científicas. Bem, temos aqui a possibilidade de um trabalho interdisciplinar entre os professores de ciências e física, a partir dos temas estrelas e corrida espacial e informatização e automação. A proposta da aula da terceira série do componente de física traz como objetivo específico propiciar um ambiente democrático no qual os estudantes possam se expressar, compartilhar ideias e criar mídias de diferentes naturezas como parte integrante do processo de aprendizagem das ciências e da construção da cidadania. Bem, o objetivo específico dessas aulas é evidenciar e avaliar os avanços das tecnologias para a informatização e a automatização relacionados à informatização e à automação. Qual que é o foco da atividade? Ela traz como primeira etapa como o mundo era antes de tudo isso. Essa etapa da pesquisa deverá apontar o contraste entre as tecnologias contemporâneas e as utilizadas no passado. Temos aí a etapa 2, que traz um estudo de caso. Propõe-se aí que os estudantes escolham com o grupo uma tecnologia que você e seus colegas usam no dia a dia e que envolva processos de mecanização, automação, computação, digitalização ou informatização. Para a apresentação desses estudantes, eles podem escolher aí diversas ferramentas digitais, o Padlet, os blogs, vídeos e panfletos utilizando o Canva, o PowerPoint para confeccionar esse material de panfletos. Continuando, temos aqui outras questões norteadoras para esse estudo de caso. Quais eram os meios de comunicação na época das primeiras corridas para o espaço? Chegava a informação do ocorrido para todos? Qual era a velocidade dessa informação? Aqui, nestas questões, uma das problematizações interessantes seria a dicotomia das velocidades entre a corrida espacial, desenvolvimento tecnológico acelerado e a tecnologia de mídias, indo a passos largos. Quais os interesses por trás disso? Lembrando que o contexto da época era de disputas políticas entre União Soviética e Estados Unidos. Temática muito interessante para abarcar aí o componente de história, geografia, pensando aí na perspectiva interdisciplinar. Na terceira série do ensino médio, propõe-se aí o trabalho com a disciplina de Biologia e Química, com os temas Biologia Molecular e Avanços Tecnológicos e Poluição de Corpos d'Água e Tratamento. Bem, na terceira série, para a Biologia, temos aí o objetivo específico 2, atuar como incentivador e multiplicador de práticas colaborativas que promovam o protagonismo juvenil, a autonomia e o engajamento dos estudantes frente à desinformação e consequências das fake news científicas. Bem, como objetivo de aprendizagem específico da aula 4, que o tema é biotecnologia e biossegurança no processo de seleção artificial, é reconhecer as implicações envolvidas nos processos de seleção artificial dos vegetais. Aí a atividade traz aí um pequeno texto falando sobre biossegurança e solicita que os estudantes, em pequenos grupos, discutam e elaborem registros sobre o conceito da palavra biossegurança, né?
E após isso, leiam o texto na íntegra disponível nesse link. Qual é o foco da atividade? O tema aqui são os organismos transgênicos, que eles devem ser submetidos a procedimentos de biossegurança, com descarte daqueles indivíduos que possam estar fora do padrão estabelecido, que possam interferir na qualidade de vida e saúde dos consumidores ou até mesmo causar efeitos maléficos ao meio ambiente. Quando se fala em biossegurança, o conceito norteador aí é a bioética, né? Trazemos aqui o significado de bioética pela Wikipédia, que temos aí a fusão de bios, vida, mais ethos, que é relativo à ética. É o estudo transdisciplinar entre ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, o campo da ética e direito, biodireito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. Considera, portanto, questões onde não existe consenso moral, como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos e as pesquisas com células-tronco, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações na área da saúde. Então, todo debate, toda discussão que envolve biossegurança, essas temáticas, tem que ser norteadas pela bioética. Qual que é o foco desta atividade aqui? Que os estudantes façam uma pesquisa com seus colegas com o tema tratamentos adequados dos efluentes antes de serem lançados no meio ambiente. Para o professor orientar os estudantes para realizar essa pesquisa, é colocado aqui um artigo adaptado pela equipe da SEDUC, que traz a temática do uso de micro-organismos para biorremediação de ambientes impactados. Esse artigo ele é focado mais na área da educação ambiental para o ambiente universitário, mas ele traz conceitos importantes para vocês, professores, se fundamentarem para orientar esses estudantes nessas pesquisas, né? A proposta aqui também é eles compartilharem essas pesquisas de diferentes formas, mas trazemos aqui uma sugestão muito interessante como opção de compartilhamento. Como sugestão complementar, trazemos aqui a proposição da atividade, a leitura e contextualização da reportagem sobre o caso emblemático do condomínio Barão de Mauá, que esse condomínio foi construído em um terreno contaminado, e isso foi descoberto a partir de um acidente que ocorreu dentro desse condomínio, uma explosão que gerou aí 2 vítimas fatais. Muito interessante utilizar esse caso, como ele está na nossa região, e muitos dos nossos estudantes provavelmente nunca ouviram falar, né? Porque aconteceu por volta de 20 anos atrás, trazer esse tema e contextualizar com os estudantes, contar a história, e a reportagem aqui ela trata da situação desses moradores, né? E seria interessante essa temática para propor para os estudantes que eles criem uma história a partir desse caso, né? Essa criação de histórias é uma metodologia ativa muito interessante chamada de roleplay. Ela é muito interessante para o ensino médio, né? Que é um jogo de interpretação. Como todas as metodologias ativas, exige um planejamento detalhado que preserve a intencionalidade da atividade e garanta o cumprimento de seus objetivos. A partir dessa atividade, pode-se criar mídias, né? Uma sugestão, já que ele é um jogo de interpretação, em que os estudantes farão uma encenação, vão contar uma história, criar uma mídia, uma narrativa digital, né? Seja em vídeo, seja em Padlet, seja na forma de HQ. Aí vamos explorar aí a criatividade de vocês e dos estudantes. Quais
são as etapas de criação desse roleplay? Primeiro, o planejamento. Criar uma história com um enredo que apresente múltiplas perspectivas sobre uma situação. Pensando aí na temática proposta ou numa outra temática, pensando aí no conceito de biossegurança, de bioética, né? São conceitos que podem nortear aí a criação dessa história. Qual que seria as instruções? Defina o elenco e os papéis de cada participante ou grupo. Qual que seria a ação? Inicie a interpretação da história. Aí entra toda a criatividade, né? Quem são os personagens, como que vai ser o cenário, qual que vai ser a atuação de cada um, qual serão as responsabilidades, quem serão esses atores. Vai ter mídia, vai ter a comunidade representada através de coletivos, vai ter o poder público e outros atores sociais muito importantes aí. Após a encenação, entramos aí para uma reflexão, um debate. Organiza uma roda de conversa para um debate sobre a situação interpretada. Por fim, uma avaliação, que sugere-se aqui para elaborar uma rúbrica apropriada que permita a avaliação da dramatização realizada e determine o desempenho da turma ou do grupo. Quais são as atividades para o desdobramento nas escolas? Como você já sabe, temos aqui o roteiro Bit.ly, roteiro Recuperacal, onde a pasta Orientações para o Desdobramento estão aqui os materiais. Quais seriam essas atividades? Você já tem os cadernos do Aprender Sempre, o volume 3 do 4º bimestre. Seria analisar as atividades propostas na sequência de atividade 3 e planejar, se possível, colaborativamente com os demais professores de ciências da natureza da escola, práticas interdisciplinares que favoreçam a criação de mídias pelos estudantes. E a segunda atividade, explorar as ferramentas digitais, vídeos, textos e demais mídias que indicamos nesta pauta. Trazemos aqui a tabela de planejamento que está no roteiro. Ela pode ser baixada aí no PC de vocês, que ela é uma sugestão para organizar o planejamento dessas aulas, baseando-se aí nos objetivos gerais e específicos. E por fim, trazemos aqui as nossas referências dos materiais. Esperamos ter colaborado com a formação de vocês. Muito obrigada e até a próxima!